Após ficar viúva, ela aceitou um milionário mais velho, e o segredo dele a deixou sem fôlego. O vento daquela manhã parecia empurrar Sofia para dentro de um destino que ela não tinha pedido, mas que, de alguma forma, já a cercava. Ao cruzar os portões da mansão de Arturo Medina, a jovem viúva sentiu um arrepio, não de medo, mas de mudança. A casa silenciosa guardava histórias emolduradas pelas paredes altas, e cada passo ecoava como se perguntasse se ela estava pronta para renascer. Antes de continuar, conta para mim nos comentários de onde você está assistindo. E se você acredita que a vida pode recomeçar, deixa seu like e se inscreva. Ela ainda ouvia a voz grave de Arturo repetindo dentro da cabeça: "Você não precisa decidir hoje." Mas Sofia já tinha decidido naquele instante em que sua caneta tocou o papel. Dívidas, noites mal dormidas, a sensação de afundar. Tudo isso pesava nos ombros dela como uma tempestade prestes a desabar. O acordo não era sobre amor, nem sobre futuro. Era sobre respirar. E mesmo assim havia uma tensão suave no ar, como se algo invisível observasse seus movimentos com curiosidade silenciosa. O primeiro encontro dos dois após a assinatura foi breve, quase tímido. Arturo manteve as mãos no bolso, como se temesse quebrar algo nela se chegasse muito perto. Sofia percebeu. Percebeu na maneira como ele desviava os olhos, e no cuidado exagerado ao abrir uma porta, ao empurrar uma cadeira, ao oferecer água. Havia gentileza demais num homem tão poderoso, e essa contradição a deixava inquieta. Ela esperava frieza, controle, mas encontrava silêncio e respeito, como se ele temesse atravessar fronteiras que ela ainda não tinha nomeado. Naquela noite, sentada sozinha no quarto que agora era seu, Sofia respirou fundo, deixando a mansão escura envolvê-la com seus ruídos sutis. O coração batia mais rápido do que ela gostaria de admitir. Tudo nela queria distância, mas algo, bem lá no fundo, queria ficar. Talvez fosse a promessa de um renascer inesperado. Talvez fosse o mistério que os olhos de Arturo carregavam. Ou talvez fosse apenas o desejo antigo de finalmente ser vista, não como uma viúva perdida, mas como uma mulher que ainda podia florescer. A mansão despertava cedo, muito antes de Sofia encontrar forças para deixar a cama. Pelas janelas altas, a luz entrava em faixas suaves, iluminando partículas de poeira que dançavam como se celebrassem sua chegada. O aroma constante de madeira antiga se misturava ao cheiro de café recém-passado, criando uma sensação de lar que ela não reconhecia, mas acolhia em silêncio. Cada canto parecia guardar memórias alheias, histórias que ela ainda não tinha sido convidada a ouvir, mas que sussurravam pela casa como fantasmas benevolentes. No corredor principal, ela caminhava devagar, tocando molduras de fotografias que mostravam gerações de Medinas. As expressões firmes, os trajes elegantes, a austeridade que se repetia em cada rosto, tudo contrastava com sua presença ali. Uma mulher simples, quebrada por perdas e dívidas, buscando apenas um porto temporário. Mesmo assim, havia algo naquela casa que a envolvia. Talvez fosse a sensação de que, se permanecesse ali tempo suficiente, poderia reencontrar partes de si que julgava mortas. Do lado de fora, o jardim era um universo próprio. Rosas antigas subiam pelas treliças, jasmim se espalhava pelo ar, e uma fonte de pedra murmurava como se conhecesse segredos que ninguém mais sabia. Sofia se sentia pequena entre tanta beleza, mas ao mesmo tempo estranhamente viva. Caminhava devagar, deixando que a brisa lhe tocasse o rosto, e pela primeira vez em muito tempo, seu corpo relaxava sem culpa. Era como se a natureza ao redor lhe oferecesse um abrigo silencioso para recomeçar. Embora Arturo quase não aparecesse durante o dia, sua presença se manifestava em detalhes discretos. A xícara deixada ao lado da cafeteira, a porta do escritório sempre entreaberta, os passos medidos pelo corredor. Ele parecia habitar a casa com uma elegância contida, ocupando o espaço sem dominá-lo, como alguém que carrega o próprio sofrimento com dignidade. Sofia notava tudo sem querer admitir, especialmente o contraste entre o homem poderoso que todos conheciam e aquele homem silencioso que vivia ali dentro. No início das tardes, o som distante de carros entrando e saindo anunciava reuniões importantes. Homens de terno surgiam,
Falavam baixo, pediam assinaturas, entregavam pastas. Sofia observava da varanda, tentando não se envolver, mas fascinada pela dualidade de Arturo, o magnata decisivo lá fora, o homem de passos suaves lá dentro. Essa contradição a confundia, pois mostrava que ele não era apenas o milionário mais velho que fizera uma proposta inesperada. Havia camadas que ela intuía, mas ainda não compreendia. À noite, quando a casa enfim se acalmava, Sofia tinha a impressão de que o silêncio ganhava peso. O estalar da madeira, o som distante do relógio antigo, tudo parecia dialogar com ela de modo íntimo. A mansão não era apenas um cenário, era um organismo vivo, respirando memórias de amor, perda e espera. E sem que percebesse, aquele mundo começava a rearranjar o dela, preparando-a para um renascer que ainda parecia impossível, mas que lentamente se insinuava, como uma luz tímida atravessando fendas antigas. Sofia carregava no corpo a memória recente do luto, como se cada movimento ainda fosse acompanhado por uma sombra que não queria deixá-la. Por mais que tentasse respirar fundo naquele novo lar, havia sempre um instante em que o peito apertava, lembrando-a de que a vida não a havia poupado. Ela caminhava pelos cômodos com passos que pareciam pedir permissão, como alguém que teme ocupar espaço demais. Mesmo assim, havia uma força silenciosa nela, uma determinação quase teimosa de não desabar mais uma vez. Nas manhãs, quando se olhava no espelho, via uma mulher que já não reconhecia totalmente. Os olhos marcados pela saudade, os cabelos presos sem cuidado, a expressão entre cansaço e resistência. Mas havia algo novo também, um brilho tímido, quase imperceptível, que surgia quando lembrava da delicadeza de Arturo ao oferecer o abrigo, mesmo mantendo distância. Era estranho sentir-se vista por alguém que mal tocava nela, mas essa delicadeza a alcançava mais do que palavras. Durante os primeiros dias, a solidão da mansão amplificava seus pensamentos. Sofia sentia a falta do riso fácil, que antes compartilhava com seu marido, das manhãs simples, das pequenas rotinas que agora pareciam tesouros inalcançáveis. E, no entanto, uma parte dela sussurrava que não podia viver eternamente na ausência, que o luto precisava encontrar um lugar dentro dela, sem devorá-la por inteiro. Caminhar pela casa era, de certa forma, um diálogo silencioso entre o que ela foi e o que ainda poderia ser. Às vezes, enquanto alinhava seus poucos pertences no quarto, suas mãos tremiam de insegurança. Não saber o que Arturo realmente esperava dela a deixava inquieta. Ele não cobrava nada, não exigia presença, não invadia seus espaços. Porém, essa liberdade inesperada a confundia. Acostumada a carregar culpas e obrigações, Sofia tentava entender que talvez ali, pela primeira vez em muito tempo, alguém oferecia algo sem pedir nada em troca. E isso a desestabilizava profundamente. Em certos momentos, quando escutava os passos de Arturo cruzando o corredor, seu coração acelerava sem motivo claro. Não era paixão ainda, era algo mais primário, quase um instinto de aproximação e medo ao mesmo tempo. A figura dele, sempre composta, sempre gentil, despertava memórias de proteção que ela nem sabia que tinha perdido. Mas também havia o peso da diferença de idade, de mundos tão distintos, e Sofia não queria cometer o erro de confundir gratidão com afeto. Mesmo assim, nos intervalos silenciosos do dia, ela se perguntava quem era aquela mulher que começava a desejar ser olhada, não por piedade, mas por reconhecimento verdadeiro. Havia uma promessa de renascimento escondida na maneira como ela endireitava os ombros, como respirava fundo antes de descer as escadas, como tentava encontrar seu lugar naquele universo estranho. E sem admitir em voz alta, Sofia pressentia que algo dentro dela começava, lentamente, a despertar. Arturo Medina carregava seu próprio silêncio, como quem carrega um terno feito sob medida. Firme, pesado, impossível de ser deixado de lado. Aos olhos do mundo, ele era o magnata de decisões rápidas, o homem que transformava crises em lucros e que jamais demonstrava hesitação. Mas dentro da mansão, longe das reuniões, havia nele uma suavidade que não combinava com sua reputação. Cada passo seu era medido, cada gesto contido, como se temesse romper algo que já estivesse fraturado dentro dele há muito tempo. Quando observava Sofia à distância,
sem que ela percebesse, Arturo sentia algo inesperado, a lembrança de sua própria vulnerabilidade. Não era desejo imediato nem impulso, mas uma espécie de reconhecimento silencioso. Via nela o mesmo cansaço que um dia carregou, o mesmo medo de não pertencer a lugar nenhum. Essa identificação o desarmava, mas também o assustava. Ele não queria repetir erros do passado, nem permitir que alguém ocupasse o espaço deixado por sua esposa tão cedo após a perda. No escritório, onde passava boa parte das tardes, Arturo guardava memórias que raramente permitia emergir. As paredes cobertas de livros, a mesa com arranhões antigos, o sofá onde tantas noites adormecera, pensando na vida que nunca mais seria a mesma. Ali, sua máscara de homem inviolável caía. Respirava fundo, fechava os olhos e tentava afastar o peso do segredo que mantinha trancado, não para manipular ninguém, mas por medo de ser mal interpretado. Ele sempre temeu que sua compaixão fosse confundida com algo sombrio. A presença de Sofia, tão discreta e quebrada, mexia com ele de um jeito que não sabia controlar. Arturo sentia vontade de protegê-la, mas não queria invadir seu luto. Vontade de se aproximar, mas temia o impacto que sua figura, mais velha, mais rígida, mais experiente, poderia causar nela. Por isso mantinha as mãos afastadas, evitava toques, recuava sempre que o instinto dizia para avançar. Era uma batalha íntima entre o desejo de acolher e o medo de ferir. À noite, quando a casa se acalmava, ele caminhava pelo corredor e parava diante da porta de Sofia sem nunca bater. Seu coração apertava ao imaginar que ela dormia, talvez inquieta, talvez assustada naquele novo universo. Arturo levantava a mão, pensava em perguntar se estava tudo bem, mas sempre desistia no último instante. O pensamento recorrente de não querer assustá-la se repetia como um mantra. Era estranho para um homem tão decisivo hesitar tanto diante de alguém, mas com ela era diferente. O segredo que escondia, aquela sala trancada repleta de fotografias de mulheres que um dia ajudou, era sua ferida mais profunda. Não por vergonha, mas por medo de que parecesse caridade excessiva, obsessiva, quase uma tentativa desesperada de substituir o amor que perdera. Arturo sabia que, se Sofia descobrisse cedo demais, poderia interpretá-lo de forma errada. Ele queria protegê-la da dor, mas também proteger-se de um novo julgamento. E silenciosamente, temia que, quando a verdade viesse à tona, ela escolhesse ir embora. A descoberta aconteceu sem intenção, quase como um sopro do destino empurrando Sofia para um limite que ela não sabia estar pronta para atravessar. Naquela tarde, enquanto buscava um vaso no corredor lateral, a porta que sempre permanecia trancada apareceu entreaberta, como se a casa tivesse decidido revelar um pedaço de si. O coração dela acelerou, mas a curiosidade somada à necessidade de entender o homem com quem agora dividia espaço, falou mais alto. Ela empurrou a porta com cuidado, sentindo o ar frio escapar do cômodo esquecido. Quando entrou, o silêncio parecia mais denso, como se absorvesse os ruídos do mundo. A luz filtrava pelas cortinas pesadas, iluminando uma mesa repleta de fotografias organizadas de forma quase ritualística. Mulheres de idades diferentes sorriam com um brilho semelhante. Todas usavam o mesmo tipo de bracelete que Arturo havia colocado no pulso dela no primeiro dia. O choque percorreu seu corpo de maneira imediata. Uma onda que misturava surpresa, medo e confusão. Ela sentiu as mãos tremerem, tentando compreender aquele padrão inquietante. Sofia deu alguns passos, analisando cada imagem com cuidado. Nenhum rosto parecia triste. Ao contrário, havia uma serenidade estranha naquelas expressões. Mesmo assim, o incômodo crescia em seu peito, como se estivesse diante de uma história incompleta. O bracelete em seu próprio pulso pesava agora como um símbolo ambíguo. Proteção ou armadilha? A respiração dela ficou curta, e o silêncio do cômodo parecia amplificar sua insegurança. Por um instante, pensou em sair correndo, mas seus pés permaneceram presos ao chão. Foi então que ouviu o som de passos às suas costas. Arturo apareceu na porta, os olhos arregalados e o peito subindo rápido demais. Ele não tentou fingir surpresa, nem repreendeu sua presença ali. Apenas respirou fundo como alguém que vinha adiando aquele momento por anos.
A tensão entre eles encheu o ar, quebrando qualquer ilusão de neutralidade. Sofia recuou um pouco, não por medo, mas pela sensação de estar diante de uma verdade que poderia mudar tudo entre eles. Não eram amantes, Arturo disse com a voz rouca, quase falhada. Ele entrou devagar, deixando que o peso do momento repousasse entre eles sem pressa. Explicou que aquelas mulheres haviam sido ajudadas por ele depois da morte de sua esposa, todas vivendo algum tipo de dor extrema, todas recebendo apoio financeiro e emocional. O bracelete era um símbolo, não de posse, mas de cuidado, sua forma imperfeita de tentar salvar alguém quando não conseguiu salvar a mulher que amava. A sinceridade dele era quase palpável. Sofia o observou em silêncio, sentindo a verdade atravessá-la como uma revelação inesperada. O segredo não tinha nada de sombrio. Era uma ferida exposta, um luto transformado em tentativa desesperada de reparar o irreparável. E entender isso a deixou sem fôlego. Era como enxergar pela primeira vez o peso que Arturo carregava todos aqueles anos. Não como milionário, mas como homem. A sala, antes assustadora, agora parecia apenas um espelho quebrado onde ambos reconheciam suas próprias dores. Depois daquela revelação, o ar entre eles mudou de textura, como se tivesse ficado mais denso e ao mesmo tempo mais frágil. Sofia voltou para o corredor com passos lentos, tentando reorganizar o mundo dentro dela. Nada era como antes. O segredo de Arturo não a afastara. Ao contrário, havia aberto uma fresta por onde ela enxergava um homem vulnerável, marcado por perdas que ressoavam nas dela. Mesmo assim, precisava de tempo para respirar, para permitir que aquela verdade encontrasse seu lugar sem atropelar seu próprio luto. Naquela noite, o jantar aconteceu em silêncio. Arturo manteve os olhos baixos, tocando a borda do guardanapo como se disputasse forças contra a culpa. Sofia o observava de relance, percebendo o tremor discreto nos dedos dele, o queixo contraído, a respiração curta. Não era o silêncio desconfortável de duas pessoas que não têm o que dizer, mas um silêncio que carregava peso, reconhecimento e uma confissão que ainda ecoava. Nenhum dos dois sabia como atravessar aquela ponte recém-criada. Quando o garfo de Sofia caiu no prato por descuido, Arturo ergueu os olhos imediatamente, preocupado. O gesto simples, quase instintivo, a tocou de um jeito inesperado. Ele não se aproximou, não estendeu a mão, mas a intensidade com que a olhava tinha uma ternura incontida. Nesse momento ela percebeu que, apesar do medo, ele estava disposto a enfrentar tudo se isso significasse não machucá-la. A consciência dessa intenção aqueceu o peito dela como uma chama tímida. Mais tarde, ao cruzarem o corredor, Sofia sentiu o braço de Arturo roçar o dela por acidente. Foi um contato mínimo, mas suficiente para fazê-la parar por um segundo. Ele recuou imediatamente, pedindo desculpas com um sussurro quase inaudível. Ela balançou a cabeça, sorrindo sem mostrar os dentes, e murmurou que estava tudo bem. Não houve mais nada. Apenas duas respirações que, por um instante, pareciam ritmar no mesmo tempo. Pequenos gestos começavam a construir um terreno onde confiança podia germinar. Nos dias seguintes, uma delicada aproximação se instalou entre eles. Arturo começou a deixar bilhetes curtos na cozinha, perguntando se ela precisava de algo. Sofia, ainda tímida, respondia com poucas palavras, mas guardava cada papel dobrado dentro de um livro antigo. Eles se encontravam com mais frequência no jardim, onde as conversas começavam hesitantes e terminavam com sorrisos sutilmente mais soltos. Nada era explícito, nada era apressado. Era como se ambos aprendessem a caminhar juntos, passo após passo. Uma tarde, enquanto regava as flores, Sofia percebeu Arturo observando-a da varanda. Ele não disse nada, mas havia algo no olhar dele, uma mistura de admiração contida e respeito absoluto que fez sua pele se arrepiar. Ela desviou os olhos, mas não por vergonha. Era como se aquele olhar a revelasse de um jeito que ninguém havia há muito tempo. Um renascer silencioso acontecia ali, entre pétalas úmidas e respirações suspensas. No mesmo dia, ela o encontrou no escritório, mexendo em papéis com uma concentração inquieta. Ao perceber sua presença, Arturo endireitou a postura, tentando esconder o cansaço. Sofia, tomada por um impulso suave,
Aproximou-se e colocou a xícara de café que havia trazido para ele sobre a mesa. Ele a olhou com surpresa, como se nunca esperasse um gesto tão simples vindo dela. O agradecimento que murmurou carregava mais emoção do que ele gostaria de admitir. À noite, o corredor parecia mais estreito, mais íntimo. Sofia andava devagar, sentindo o piso frio sob os pés, enquanto Arturo caminhava na direção oposta. Quando se encontraram no meio do caminho, ambos pararam por reflexo. O silêncio se tornou um campo elétrico, carregado de algo que eles ainda não nomeavam. Arturo deu um passo para o lado, cedendo espaço, mas seus olhos ficaram presos aos dela por tempo demais. Foi um instante pequeno, mas intenso o suficiente para deixá-los sem fôlego. O clima entre eles, antes contido, começou a ganhar textura emocional. Não era paixão rápida, daquelas que queimam e desaparecem. Era algo mais profundo, mais lento, como a brasa que se mantém acesa, mesmo sob a chuva. Sofia percebia esse calor nascente quando suas mãos esbarravam nas dele ao pegar uma jarra, ou quando seus olhares se encontravam por acidente à mesa. Cada gesto parecia aproximá-los um pouco mais, mas sempre com respeito e consentimento silencioso. Em certo fim de tarde, a chuva começou a cair com força. Sofia assistia da janela, perdida nos pensamentos, quando Arturo apareceu ao seu lado. Ele não disse nada, apenas ficou ali, compartilhando o mesmo quadro de tempestade. O som da água batendo nos vidros criava um ambiente que parecia suspender o resto do mundo. Quando seus ombros se tocaram levemente, ambos sentiram, mas nenhum se afastou. Era um toque pequeno, mas cheio de significado. Nos momentos mais solitários, Sofia revivia a imagem das fotografias na sala trancada, não com medo, mas com uma compreensão nova. A dor dele e a dela, de alguma forma, tinham encontrado um ponto de encontro. Ela sabia, ainda que não admitisse, que aquela ferida compartilhada estava unindo-os de um jeito inesperado. O bracelete em seu pulso, antes símbolo de incerteza, começava a se transformar em algo mais suave, um elo entre duas histórias quebradas, tentando se reconstruir. Aos poucos, Arturo começou a falar mais. Pequenas confidências escapavam durante o café da manhã ou encaminhadas pelo jardim. Ele mencionava a esposa com respeito, sem lágrimas, mas com uma saudade evidente. Sofia escutava em silêncio, com o coração apertado, não por ciúme, mas por entender a profundidade daquela perda. Essa troca sincera criava entre eles uma ponte emocional que parecia cada dia mais sólida, construída sem pressa, pedra por pedra. Foi numa noite tranquila que Sofia fez algo que surpreendeu até a si mesma. Tocou de leve o braço de Arturo quando ele lhe entregou uma manta na sala de estar. O gesto foi suave, quase imperceptível, mas suficiente para que ele levantasse o olhar, desconcertado. Ela notou a forma como a respiração dele mudou, como o corpo pareceu imóvel por um segundo, como se aquele toque tivesse acionado algo guardado há tempo demais. E mesmo assim, ele esperou, respeitoso, sem avançar. Depois desse momento, algo se estabilizou entre eles. A tensão continuava existindo, mas agora era menos tímida, mais consciente. Ambos sabiam que havia um caminho sendo construído, não imposto, não comprado, não esperado, mas nascido lentamente da sinceridade dos dois. Um caminho que abria espaço para que cada um renascesse à sua própria maneira. E a cada dia, Sofia sentia mais claramente que seu coração, antes adormecido, começava a bater com outra cadência. Ainda assim, havia um medo sutil pairando entre eles, o medo de que algo interrompesse esse processo delicado demais para ser apressado. Sofia temia decepcioná-lo. Arturo temia sufocá-la. Os dois caminhavam com cuidado, como quem protege uma chama recém-acesa em meio ao vento. E era justamente essa cautela, essa gentileza mútua, que tornava a aproximação tão humana, tão verdadeira e tão impregnada do renascer prometido pelo destino que os uniu. A noite do clímax chegou sem aviso, como se o destino tivesse decidido que já era hora de romper o silêncio que ainda restava entre eles. Sofia caminhava pelo corredor quando encontrou Arturo sentado na penumbra da sala de estar, a cabeça entre as mãos, respirando como quem lutava contra algo que não cabia mais dentro do peito. A vulnerabilidade dele a desarmou. O coração dela apertou de um jeito novo,
Não de pena, mas de reconhecimento profundo, como se finalmente enxergasse o homem por trás de todas as defesas. Ela se aproximou devagar, sentando-se ao lado dele sem tocar, apenas dividindo o mesmo ar denso. Arturo levantou o rosto e, pela primeira vez, não tentou esconder a dor. Eu não sei se consigo ser alguém que não te machuque, confessou, a voz rouca, quase quebrada. Sofia respirou fundo, absorvendo cada palavra. Era a confissão que ele temia fazer desde o início. Era também o reflexo de suas próprias inseguranças, ecoando entre os dois como uma verdade incontornável. O silêncio seguinte não foi vazio, foi cheio de coisas que eles nunca tinham dito. Sofia estendeu a mão, não para tocar, mas para deixar visível a oferta de proximidade. Arturo a observou com uma mistura de medo e desejo de confiar. Suas mãos tremeram levemente antes de finalmente aceitarem o gesto e se aproximarem sem pressa, até encostarem na dela. O toque foi suave, quase reverente. Um choque quente subiu pelo braço de Sofia, fazendo-a fechar os olhos por um instante. Eu te vejo, ela disse, finalmente colocando em palavras o que vinha carregando no peito desde a revelação do segredo. Arturo desviou o olhar por reflexo, como se não soubesse receber algo tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. Mas ela tocou seu queixo de leve, guiando-o de volta para si com um gesto lento, consentido, cheio de cuidado. Não havia nada de urgente ali. Havia apenas uma verdade que eles já não podiam evitar. A respiração dele vacilou. A emoção tornou o ambiente denso, como se o ar tivesse peso próprio. Arturo tentou se afastar, talvez por medo de avançar demais, mas Sofia segurou sua mão com mais firmeza, ainda que suave. Eu não estou aqui porque você me escolheu, ela sussurrou. Eu estou aqui porque eu também escolhi ficar. A frase o atingiu como um raio silencioso. Sua expressão se abriu, surpresa e fragilidade se misturando, como se alguém tivesse finalmente destrancado uma porta que ele nunca teve coragem de tocar. Foi então que Arturo revelou o que mais temia confessar. Eu parei de acreditar que podia renascer, admitiu. Ajudar aquelas mulheres foi como tentar reconstruir os pedaços que sobraram de mim. Mas nunca funcionou. E quando você chegou, eu tive medo. Medo de sentir de novo. Medo de te perder antes mesmo de te ter. A sinceridade dele atravessou Sofia como luz quebrando escuridão. Ela sentiu o peito abrir, quente, pulsante, como se estivesse testemunhando um renascer que já não dizia respeito apenas a ele. Sem pensar, guiada apenas pela emoção que dominava o momento, Sofia aproximou-se um pouco mais. O rosto de Arturo ficou a poucos centímetros do dela. O calor de suas respirações se misturou, criando um campo de tensão delicada, intensa e totalmente consentida. Ele hesitou, buscando nos olhos dela a confirmação que precisava. Ela respondeu com um leve aceno, quase imperceptível, mas cheio de segurança. E foi então, com extremo cuidado, que Arturo encostou a testa na dela, compartilhando um gesto íntimo que dizia mais do que qualquer palavra. Aquele contato suave parecia unir não apenas duas pessoas, mas duas histórias quebradas. Sofia sentiu lágrimas subirem aos olhos, não de tristeza, mas de alívio. A proximidade não doía, aquecia. Arturo tocou de leve sua bochecha, como se ainda temesse machucá-la. Ela segurou a mão dele, guiando-a para permanecer ali. Era o primeiro gesto verdadeiramente mútuo, uma ponte construída por ambos, sem dívida, sem culpa, apenas presença. Se você está sentindo essa intensidade junto comigo, se inscreva no canal e conte nos comentários. Você acredita que duas pessoas machucadas podem renascer juntas? Porque é exatamente isso que estava prestes a acontecer ali, naquela sala, onde duas almas finalmente pararam de fugir uma da outra. E a revelação que viria a seguir transformaria tudo. Não apenas o que sentiam, mas quem acreditavam ser. Na manhã seguinte, a casa parecia respirar de outro jeito, como se tivesse reconhecido o que acontecera entre eles na noite anterior. Sofia acordou com uma calma rara, a sensação de que algo dentro dela finalmente havia se alinhado. Ao descer as escadas, encontrou Arturo na cozinha preparando café com gestos cuidadosos demais para serem casuais. Quando ele a viu, endireitou a postura, como se não soubesse qual papel desempenhar agora. Mas Sofia sorriu. Um sorriso simples, firme,
e o mundo pareceu se reorganizar ao redor daquele gesto. O clima entre eles ainda carregava certa timidez, como se ambos tivessem medo de profanar algo sagrado. Mesmo assim, a aproximação não precisou de palavras. Sofia se aproximou da bancada, pegou uma das xícaras e serviu-se do café que Arturo havia acabado de fazer. O aroma quente subiu, preenchendo o espaço entre eles. Ele observou o movimento dela como se fosse algo precioso. E quando suas mãos se tocaram brevemente, enquanto ele lhe oferecia açúcar, nenhum dos dois recuou. Era um toque suave, mas cheio de confirmação. Ao longo do dia, pequenas ações começaram a costurar o que antes estava solto. Arturo a acompanhou até o jardim, ajudando-a a carregar vasos pesados. Sofia ajeitava as plantas, enquanto ele a observava com uma expressão que misturava admiração e alívio, como se finalmente tivesse permissão para estar presente. Em certo momento, uma rajada de vento levantou seus cabelos, e Arturo, com cuidado extremo, afastou uma mecha de seu rosto. O gesto foi tão leve que quase não aconteceu, mas aconteceu, e isso bastou para fortalecer a ponte entre eles. Mais tarde, quando a chuva começou a cair novamente, Arturo encontrou Sofia na sala enrolada em uma manta. Ele hesitou na porta, mas ela deu espaço ao seu lado no sofá, sem dizer nada. Ele se aproximou devagar, sentando-se perto o suficiente para sentir o calor dela, mas não tão perto a ponto de pressioná-la. O som da chuva criou uma bolha ao redor dos dois. Sofia deixou sua cabeça repousar levemente no ombro dele. Um gesto espontâneo, seguro, totalmente consentido. Arturo exalou como se tivesse segurado a respiração por anos. A partir desse momento, o cuidado mútuo se transformou em rotina. Arturo passou a convidá-la para acompanhá-lo em pequenas decisões da casa. Escolher um novo quadro, organizar a biblioteca, até definir uma reforma no jardim. Sofia notou que ele buscava mais do que opiniões. Buscava companhia, parceria, alguém que estivesse ao seu lado não por obrigação, mas por escolha. E ela aceitou esse lugar com um sentimento de crescimento interno, como se cada passo ao lado dele ajudasse a reconstruir partes de si mesma que estavam esquecidas. No final daquela semana, Arturo tomou coragem para fazer algo que vinha adiando. Levou Sofia até a sala das fotografias, agora iluminada e organizada, e guardou tudo em uma caixa grande, selando o passado com um respeito silencioso. Ao terminar, ele a olhou com um brilho novo nos olhos. "Eu quero seguir em frente, mas não sozinho", disse. Sofia respirou fundo, sentindo o impacto daquelas palavras. Então, segurou a mão dele, firme, e respondeu com serenidade: "Renascer não é esquecer. É escolher viver de novo." E juntos, deram o primeiro passo dessa nova vida. O que nasceu entre eles não foi um conto perfeito, mas algo mais raro. Um amor reconstruído a partir de duas histórias quebradas que aprenderam a respirar juntas. Sofia percebeu que renascer não significava apagar o passado, e sim permitir que a dor abrisse espaço para uma nova luz. Arturo, por sua vez, entendeu que proteger alguém não é carregá-la, mas caminhar ao lado dela, aceitando sua força e sua fragilidade. Juntos descobriram que até as feridas mais profundas podem se transformar em raízes de algo inesperadamente belo. Com o tempo, os dois aprenderam a celebrar pequenos gestos, o café preparado sem precisar pedir, a caminhada silenciosa no jardim, o toque leve que dizia: "Estou aqui." Nada neles era precipitado, tudo era construído com paciência, como se cada dia fosse uma nova oportunidade de reafirmar o cuidado mútuo. Sofia sentia seu coração, antes encolhido pelo luto, expandir-se novamente. Arturo, por sua vez, reaprendia a sorrir não por obrigação, mas por vontade. E no centro dessa nova vida havia um sentimento que nascia devagar, mas firme. A mansão, antes silenciosa demais, agora ecoava com risos discretos, conversas longas e uma serenidade que nenhum dos dois imaginou reencontrar. As cicatrizes continuavam ali, mas já não doíam como antes. Transformaram-se em lembranças que davam profundidade ao que estavam construindo. Sofia finalmente se via como alguém capaz de amar de novo. E Arturo aceitava que renascer não era traição à memória de sua esposa, mas um gesto de respeito à própria vida. Eles não substituíam ninguém.
Apenas se escolhiam, dia após dia. E assim, a história dele se tornou mais que um acordo, mais que um reencontro inesperado com a esperança. Tornou-se um testemunho de que o amor pode retornar, mesmo quando o coração acredita ter fechado suas portas para sempre. Se você acredita que o amor verdadeiro é capaz de renascer das ruínas, escreva renascer nos comentários e leve consigo a certeza de que nenhum fim é realmente o final quando duas almas decidem recomeçar.